O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Naftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulão e terra de Naftali, estrada de mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombra da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama propagou-se por toda a Síria, trazendo todos os que estavam doentes, atingidos de diversos males e sofrimentos, possessos, epiléticos e paralíticos. Jesus curava-os a todos. Seguiram grandes multidões que tinham vindo da Galileia e da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da Além Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre, amadíssimos irmãos e irmãs, continuamos a celebrar o tempo do Natal, o tempo em que nós acolhemos a manifestação do Verbo de Deus na nossa vida. E a liturgia da palavra que nos acompanhará ao longo destes dias ajuda-nos a descobrir de forma ordenada o que significa o horizonte desta luz que é a encarnação do Verbo que vem visitar a nossa humanidade e assumi-la. Tentemos descobrir, nestas duas leituras que escutamos, algumas destas dimensões do que implica a encarnação do Verbo. Começamos pela primeira leitura, um texto da primeira carta de São João, um texto que não é muito fácil à primeira vista, mas que é realmente importante também para nós. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o texto da primeira carta de São João foi escrito num momento difícil para a comunidade a quem se dirigia. Divisões, incompreensões, sobretudo o mistério de Cristo, levavam a divisões profundas na comunidade. É por isso daí a insistência que a primeira carta de São João tem na palavra amor. E hoje, nesta descoberta de uma coisa admirável que nós hoje escutamos. Se nós estivermos atentos à leitura, ela passa de mandamentos, sabeis que estais em Deus por cumprir os seus mandamentos, para mandamento. É uma visão muito própria de São João, mas muito interessante. Nós nos Evangelhos temos este é o primeiro mandamento e este é o segundo mandamento. Nesta carta de São João, neste texto da primeira carta de São João, fala-se apenas em um mandamento. E o que é esse mandamento, que parece ser único? Em primeiro lugar, é a compreensão, o acolhimento e a proclamação de Jesus. Perceber quem é Jesus. Acolher Jesus. A partir de alguma coisa que para muitos, possivelmente na comunidade joânica, era ainda muito difícil de aceitar, que Deus tenha feito homem, que
que Deus tenha assumido a nossa humanidade, se tenha feito carne. Possivelmente muitos grupos espirituais gostariam de ver as coisas de outra maneira. Mas esta confissão do Filho de Deus, o Deus feito homem, que faz parte do grande mandamento. E nessa continuidade de humanidade encarnada por parte de Deus em Jesus Cristo, se estende a humanidade com que nós devemos olhar uns para com os outros e relacionar-nos com os outros. Daí que, no complemento deste mesmo e único mandamento, é interessante esta perspectiva de São João, está o amor ao próximo. É um bocadinho diferente esta visão daquela que temos habitualmente dos Evangelhos, que é um primeiro e o segundo mandamento, que é o mais importante, ou é como este. Mas São João faz a união. Descobrir, deixar-se iluminar por esta luz que é Jesus Cristo, significa perceber o grande mistério da encarnação. Significa perceber como Deus se faz presente na nossa história e assume a nossa humanidade. E nos faz mais humanos, ou chama, ou apela-nos a ser mais humanos uns com os outros. E quando vivemos nesta confissão do mistério de Cristo e neste amor ao próximo, certamente que o pecado não entra em nós. Tentemos agora descobrir a mensagem do Evangelho de hoje. É o início da vida pública de Jesus. E faz-se e acontece na Galileia. A Galileia era uma parte do território do povo da primeira aliança. Terra de Zabulão, terra de Neftali, terra de 2 tribos. Mas era também considerada, ouvimos essa palavra, Galileia dos gentios. De facto, naquele corredor que é a Galileia, passavam muitos povos, muitas religiões, muitos modos de ver as coisas. A Síria, que ali estava próxima, era terra de pagãos. E possivelmente os judeus que aí existiam não eram os judeus piedosos que andavam à volta do Templo de Jerusalém. Eram gente talvez mais frágil, em que a pureza do judaísmo, idealizada pelos fariseus ou pelos essénios, um outro grupo judaico ao qual que certamente pertenceria o grupo joânico e João Batista, que propunha uma certa pureza de costumes, de atitudes. Esses não eram os judeus da Galileia. Eram judeus que viviam no meio do mundo, possivelmente carregando o fardo das dificuldades, incompreensões e confrontos. Há um grande paralelismo entre o apelo que é feito à Igreja de hoje de ir ao encontro daqueles que estão mais longe, de ir ao encontro daqueles que são os ditos católicos não praticantes, que os piedosos às vezes olham de soslaio e com menos respeito, daqueles que têm uma fé mais débil. É essa a Galileia dos gentios à qual o Senhor nos apela. E não é por acaso que depois da sua ressurreição, e dizer aos meus irmãos que partam para a Galileia, lá me vereis. O Cristo nascido em Belém e ressuscitado impele-nos a ir à Galileia dos gentios, e o que isso significa hoje na história humana, ir ao encontro de gente que pensa diferente, que tem dúvidas de fé, que caminha às vezes a solavancos. Essas Galileias dos gentios que são as grandes cidades, as grandes metrópoles, o mundo em que vivemos, com tanta permeabilidade a diversas culturas e pensamentos. É essa a Galileia dos gentios onde a Igreja é chamada a ir testemunhar o sol radioso que é o Verbo de Deus feito carne.
E mais com uma nota muito interessante neste Evangelho, Jesus não ficou fixo no mesmo lugar. Parece que teria alguma residência mais estável em Cafarnaum, mas não era fixo naquele lugar, era itinerante. Vivia em saída, como convida o Papa Francisco a toda a Igreja. Uma igreja itinerante, que busca, que não se contenta só com o pequenino rebanho que já está no redil, mas que procura a ovelha perdida onde quer que ela se encontre. Uma igreja itinerante, que não para, que sonha tocar todos os homens nas suas situações históricas e no seu sofrimento. É essa a igreja que somos chamados a viver. É essa a igreja que tem como fundamento Jesus Cristo, que se fez itinerante para encontrar todos, toda a humanidade, todos os homens e mulheres, na sua dimensão histórica. Isto de ir para a Galileia tem muito que se lhe diga. Não é ir para uma região, ir ao encontro de um mundo conturbado, mas um mundo onde há homens e mulheres que necessitam escutar a boa nova e ser iluminados por aquele que se levantou como a luz do mundo para jamais conhecer poente, Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado.